Olá pessoal, eu sou o professor Alzeir, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 1. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante que é a reprodução. Nesta aula nós vamos abordar a reprodução em seus aspectos mais gerais, entendendo as particularidades entre as formas de reprodução assexuada e sexuada, ou seja, quando não há recombinação de material genético e quando há a recombinação de material genético e, portanto, a variabilidade genética. A gente vai falar sobre as principais diferenças e as particularidades dessas duas formas de reprodução que estão presentes tanto em organismos unicelulares quanto em organismos pluricelulares. Olá pessoal, então nós vamos falar na aula de hoje sobre reprodução. Bem, a reprodução ela faz parte do ciclo de vida dos organismos e ela vai ser dividida em dois grupos principais. A reprodução que é denominada de assexuada e a reprodução que é denominada de sexuada. A diferença básica, fundamental entre elas, é que na reprodução assexuada a gente tem a formação de clones, ou seja, de organismos que são geneticamente iguais aos seus genitores. Já no caso da reprodução sexuada, nós vamos ter uma mistura, uma recombinação do material genético dos genitores. A reprodução assexuada ela é um processo que vai acontecer sem a participação de gametos. Nesse caso, não tem troca de material genético entre os dois organismos envolvidos no processo de reprodução. Nessa imagem, você tem uma célula mãe, uma célula de bactéria, uma bactéria flagelada. E essa bactéria, ela vai inicialmente duplicar o seu material genético, ela cresce também de tamanho. E depois, essa célula ela se divide em duas células que a gente vai chamar de células filhas. Então, esse processo de formação de novos organismos a partir de um único genitor, em que não há alteração no material genético dessas células filhas em relação ao seu genitor, a gente vai chamar de reprodução do tipo assexuada. E aí a gente pode se perguntar, mas por que os organismos eles vão fazer esse tipo de reprodução, né? Qual a importância de um organismo produzir uma série de clones seus? As principais vantagens que a gente vai ter nesse ponto é que a reprodução ela é um processo muito mais rápido quando é para formar clones. Não há, por exemplo, gasto energético na busca de parceiros sexuais. Não há desperdício de energia nesse processo. Então, aqui você tem um processo mais rápido e, portanto, os organismos que se reproduzem de forma sexuada, eles aumentam em quantidade de forma muito mais acelerada. Bem, o processo de reprodução assexuada é tão rápido que, a partir de uma única bactéria, por exemplo, a Escherichia coli, a E. coli, que está presente no trato intestinal, por exemplo, de humanos, ela se multiplica a cada 10 minutos. Então, a partir de uma única E. coli, você tem depois de 10 minutos duas E. coli, depois de 20 minutos, depois de 20 minutos, 4 E. coli, depois de 30 minutos você tem 8 e assim sucessivamente. Continuando essa reprodução assexuada, né, por meio de bipartição, as células bacterianas, depois de 10 horas se multiplicando nessa velocidade, elas produzem mais de 1 bilhão de células. Então, o crescimento de micro-organismos por forma assexuada é um crescimento muito rápido, muito acelerado. Por isso que eles conseguem rapidamente crescerem em restos de alimento que você deixa fora da geladeira e estragarem aquele alimento que a gente chama de azedar. Isso acontece porque os micro-organismos, como bactérias, por exemplo, elas se multiplicam de forma sexuada e muito rápido, da mesma forma que alguns tipos de fungos também. Bom, além dessa questão da rapidez em que os organismos se reproduzem, tem o fator de que requer menos energia e menos recursos nutritivos do que uma reprodução
sexuada, que envolve uma busca de parceiros, né, um gasto energético nesse sentido. Uma outra vantagem é que um único indivíduo ele pode ser responsável por colonizar, né, um meio nutritivo inteiro, algo que não acontece em organismos que se reproduzem de forma sexuada, porque eles vão depender da troca de material genético. A gente tem a produção de clones, então esses organismos eles são geneticamente iguais. Bom, mas nem tudo são flores. Existem, obviamente, desvantagens em uma forma de reprodução assexuada por meio de formação de clones. O ponto mais desvantajoso dessa forma de reprodução é a diversidade genética, né, e, portanto, fenotípica também, que você vai ter nessa população que se reproduz de forma assexuada. Por que não tem uma diversidade genética, né? Por que esses organismos são tão similares? Porque o que você está formando ali são clones, então são geneticamente iguais. E aí, qual a desvantagem nesse sentido? É que caso você tenha um evento, por exemplo, um fator de aumento de temperatura, de aumento de pH, de acidez, né, no caso, ou basicidade, esses organismos eles morrem inteiramente porque eles são geneticamente iguais. Não tem chance de nenhum deles, ou tem muito pouca chance de algum deles conseguirem sobreviver a uma condição adversa em detrimento dos demais. Então não favorece tanto a evolução do grupo, porque você tem organismos geneticamente iguais e, portanto, eles são susceptíveis aos mesmos eventos. E tem, portanto, uma menor adaptação ao meio em que eles vivem, justamente por serem clones. Bom, existem algumas formas de reprodução assexuada. A primeira delas que a gente vai falar é a divisão binária, eu acabei de explicar no caso da Escherichia coli. Esse tipo de divisão celular, de reprodução, na verdade, né? Ele é resultado de uma divisão celular do tipo mitótica. Então, lembram lá dos eventos que a gente vê na mitose? Então, nós temos a interfase, né, que é o período justamente de maturação e de preparação da célula para se dividir, e aí a célula entra no processo de divisão que vai envolver as etapas prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, a célula inicialmente duplica seu material genético, ela cresce, né, ela aumenta a quantidade de organelas que ela vai ter, e essa célula depois ela se divide, né, finalizando a partir da citocinese, que é a separação total dessas células filhas, formando clones exatamente iguais. Uma outra forma de reprodução assexuada é uma reprodução chamada de brotamento. Na imagem que vocês estão vendo, essa é uma hidra. A hidra é um animal do grupo dos quindários, né, do grupo das águas-vivas. E essa hidra, ela se reproduz por meio inicialmente da formação de um broto, como você consegue ver na ilustração mais à esquerda. Esse broto, ele começa a crescer, ele é geneticamente igual à hidra de origem, né, a hidra mãe. E esse broto, quando ele cresce, ele acaba se destacando da hidra e se fixando no substrato, ao lado dessa hidra, começando aí a formação de uma colônia de hidras. E aí essa outra hidra, ela começa novamente a formar brotos, enfim, você vai tendo uma multiplicação por uma reprodução que a gente chama de brotamento. Uma outra forma de reprodução é a que é observada de reprodução assexuada, é a que é observada no caso das planárias, que são plateumintos, são animais plateumintos. E as planárias elas têm uma característica que é que se ela for fragmentada em pedaços, cada um desses pedaços consegue originar uma nova planária. Isso acontece porque a planária tem a capacidade de reprodução por fragmentação. Isso quer dizer que, por exemplo, se você encontrar uma planária por aí, você nunca deve utilizar como estratégia cortar ela em pedaços como se isso fosse matá-la. Porque, na verdade, o que você vai provocar é uma multiplicação ainda mais acelerada de planários. Bom, uma outra forma de reprodução assexuada vai ser comum em plantas
que é a reprodução chamada de reprodução vegetativa, por meio de mudas ou estacas. Na ilustração, você tem uma forma de reprodução por estacamento ilustrada, é de uma planta bem comum aqui na Caatinga, que é a macaxeira, que é muito cultivada. Em alguns lugares podem chamar de aipim ou de mandioca. E ela é uma planta que, se você pegar um galho dela, né, uma parte do caule dela, e você cortar esses caules em pedaços, cada um desses fragmentos do caule tem a capacidade de originar uma nova planta. Mas todas essas plantas, elas são geneticamente iguais. Então essa reprodução é uma reprodução do tipo vegetativa e você forma clones da mesma planta. As bananas são plantas que também se reproduzem por reprodução vegetativa e portanto, uma forma assexuada, né, de reprodução. Então, elas vão formar clones de uma planta de origem. Por isso que elas são extremamente similares e muito vulneráveis às mesmas condições adversas. Um outro tipo de reprodução assexuada vai ser encontrada em abelhas e em outros grupos de insetos sociais, que é uma reprodução denominada de partenogênese. Aqui você tem a ilustração de um zangão. O zangão tem 16 cromossomos. Nós acabamos de ver a questão da composição cromossômica, né, nos organismos, na célula dos organismos. Então o zangão ele tem 16 cromossomos. Mas a abelha rainha, ela não tem 16 cromossomos, ela tem 32, ela tem o dobro do número cromossômico. O que acontece é o seguinte: as rainhas, caso os óvulos delas não sejam fecundados, esses óvulos se desenvolvem e vão dar origem a machos que a gente chama de zangão. Então, no caso da abelha rainha, ela tem uma reprodução mesmo que o seu óvulo não seja fecundado. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide do zangão, aí você tem 16 cromossomos do gameta do zangão, mais 16 cromossomos do gameta da rainha, formando uma operária de 32 cromossomos, ou uma rainha com 32 cromossomos. A gente sabe que o que faz a diferença se é uma rainha ou uma operária são os nutrientes que são fornecidos durante o desenvolvimento. Já no caso do zangão, ele vai se desenvolver a partir de um óvulo não fecundado, por isso ele tem a metade do número de cromossomos. Quando a gente fala de reprodução assexuada, né, por meio da partenogênese, ou seja, um gameta ser capaz de originar um descendente, a gente normalmente vai associar grupos de animais invertebrados. Mas acontece que existe um grupo de vertebrados bem próximo aos mamíferos, né, que é um grupo de répteis, lagartos, né, que conseguem se reproduzir de forma assexuada por partenogênese. Então, é um grupo, na verdade, que a gente vai ter só fêmeas, são duas espécies de um gênero, que a gente tem apenas fêmeas nas populações dessas espécies, porque os seus óvulos são capazes de originar novos descendentes inteiramente, sem depender de espermatozoides. Então, é uma curiosidade aí, depois vocês podem pesquisar, né, lagartos que se reproduzem por partenogênese. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a reprodução que é denominada de reprodução sexuada. Na ilustração dessa imagem, nós temos um óvulo sendo fecundado, né, os espermatozoides percorrendo aí a disputa para fecundar esse óvulo. Na reprodução sexuada, os pais eles vão dar origem a uma prole com combinações únicas de genes herdados desses pais. Isso quer dizer que você pode ter inúmeros irmãos, mas cada um dos filhos do seu pai, né, você e os seus irmãos, possuem combinações genéticas que são específicas de vocês e que não são encontradas nos seus irmãos. Isso acontece porque a reprodução sexuada ela permite essa recombinação diferente. A vantagem é que a prole de uma reprodução sexuada ela vai variar geneticamente em relação aos irmãos e a ambos os pais. São variações de um tema comum de semelhança familiar.
não são réplicas exatas. Então é óbvio que existem similaridades maiores entre você, seus irmãos e seus pais do que entre vocês e quaisquer outras pessoas. Mas essa semelhança ela não é idêntica, vocês não são clones. O que acontece é que os nossos gametas, né, por exemplo, de humanos, espermatozoides e óvulos, eles são formados a partir de uma mistura dos cromossomos, dos 46 cromossomos em 23 pares, né? Nós vamos ter arranjos diferentes para formar as células, né, os gametas. E além dessa possibilidade de recombinação dos cromossomos para formar os 23 cromossomos do gameta, a gente tem também a troca de pedaços entre os cromossomos que são chamados de homólogos, que é um processo denominado de crossing over. Então a variabilidade genética ela é muito grande em organismos que se reproduzem de forma sexuada. Isso porque você tem a composição cromossômica variando entre os irmãos e entre eles e os seus genitores. Aqui a gente tem uma ilustração com vários bebês humanos e a gente consegue observar uma diversidade de características entre esses humanos. Então essa diversidade de características ela é resultado justamente da variabilidade genética que é muito ampla entre humanos porque a gente se reproduz de forma sexuada. O crossing over e a relação desse crossing over com a diversidade. Aqui a gente tem um par de cromossomos homólogos durante a meiose. Esse par de cromossomos homólogos, né, em azul, por exemplo, está representando um cromossomo oriundo do seu pai e em vermelho um cromossomo oriundo da sua mãe. Quando esses cromossomos na sinapse eles trocam pedaços, fragmentos, você tem o que é denominado de crossing over. Então isso aumenta de forma exponencial a diversidade genética dos gametas que são produzidos. Há desvantagens? Claro, né? Todos os processos vão ter as suas vantagens e desvantagens. A primeira que a gente elenca aí é o maior gasto energético. Há um gasto energético na busca por parceiros, há um gasto energético, por exemplo, nos rituais de corte que são necessários. Então, há muito gasto de energia para uma reprodução sexuada, diferente do que a gente tinha na reprodução assexuada. Além disso, tem o maior tempo que é dedicado à reprodução. Se a gente considerar, por exemplo, os mamíferos que entram no cio, né? Então você tem toda uma preparação das fêmeas para entrar nesse processo nesse período fértil. Então há um gasto energético na corte, na busca por parceiros, na seleção dos parceiros com mais características vantajosas, né, para a seleção sexual. Então há um gasto energético muito grande nesse sentido. Durante a reprodução tem um outro fator também. Os indivíduos eles vão ficar mais expostos à predação justamente por eles estarem distraídos. Nesse ponto de desvantagem da reprodução sexuada em relação à vulnerabilidade à predação, eu vou trazer um exemplo que vocês com certeza já observaram em algum momento, né? No caso das aves. As aves, durante a sua reprodução, as fêmeas vão chocar os ovos. E quando elas chocam seus ovos, elas ficam extremamente expostas à predação porque elas não podem sair de cima dos ovos, já que é necessário mantê-los em uma temperatura específica para que os filhotes possam se desenvolver, né? O desenvolvimento embrionário aconteça ali. Então, no caso das aves, há um investimento energético muito grande ali e também uma susceptibilidade à predação, uma vulnerabilidade. A chance de uma ave ser predada no choco é muito maior do que ela ser predada em uma outra condição. É possível classificar os organismos em relação às suas formas de reprodução? Vamos responder essa pergunta que sim. Em relação ao sexo, os organismos eles podem ser denominados como monóicos ou dioicos. Os organismos que nós vamos denominar como monóicos são aqueles que são também chamados de hermafroditas. Então, em um mesmo organismo, há a formação de gametas masculinos e femininos. Logo, esse organismo é denominado de monóico. No caso dos organismos que são ditos dioicos,
é quando a gente tem organismos machos e organismos fêmeas. Então nós temos a formação de gametas diferentes em organismos diferentes. Logo, eles são dioicos. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da espécie humana, assim como todos os mamíferos, são animais que são dioicos, não existe a possibilidade de um organismo monóico no grupo de mamíferos. Aí nessa ilustração a gente tem exemplos de plantas monóicas e de plantas dioicas. A diferença entre elas é que na primeira imagem, na monóica díclina, a gente tem flores que só produzem gametos masculinos e flores que só produzem gametos femininos em uma mesma planta. E na segunda imagem, na monóica monóclina, você tem flores que produzem os dois gametas, né, masculinos e femininos, no caso, o grão de pólen e a oosfera. No caso da dioica, a gente tem plantas, né, que produzem gametas diferentes. Um exemplo de planta dioica é o mamão. Em relação à fecundação, a forma de fecundação, os organismos eles podem ser classificados também em relação à reprodução. A fecundação ela pode ser externa, como é o caso da maioria dos peixes, como é o caso dos anfíbios também, que os gametos eles são liberados na água onde tem a fecundação e o desenvolvimento aí também vai ser externo. No caso de répteis, de mamíferos e aves, a gente tem a reprodução tendo uma fecundação interna. Existem outros grupos também de animais que têm fecundação interna. Então, os gametas, eles são fecundados dentro de um organismo. Só que, dado que a fecundação foi interna, não quer dizer necessariamente que o desenvolvimento vai ser interno. Por exemplo, as aves têm fecundação interna, mas o desenvolvimento não é interno. Elas formam ovos, esses ovos vão ser postos e vão ser chocados para que você tenha um desenvolvimento ali externo ao corpo da ave. Então, nesse caso, o desenvolvimento do organismo é externo. Agora, no nosso caso, organismos placentários, os filhotes humanos eles se desenvolvem, assim como todos os mamíferos placentários, eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Então, nesse caso, o desenvolvimento é interno. Durante o ciclo de vida humano, nós temos a formação de gametas, né, pelos nossos pais. Esses gametas são liberados e são fertilizados. Então, o espermatozoide liberado pelo pai, que é produzido no testículo, né, que é liberado, com uma quantidade de cromossomos do tipo haploide, né, a metade da carga cromossômica. Esse espermatozoide ele vai fecundar um óvulo, que também é haploide. E aí, cada célula haploide, no nosso caso, tem 23 cromossomos, né? O comum. E aí, esse espermatozoide com esse óvulo vai fecundar e vai formar um zigoto, que nesse caso vai ser diploide, vai ter o dobro da carga cromossômica, ou seja, 46 cromossomos. O zigoto diploide sofre muitas mitoses, né? O desenvolvimento até formar um organismo adulto. E esse organismo adulto se reproduz novamente, então esse é o ciclo de vida humano. Existem 3 tipos de ciclo de vida sexuada, tá? Tem o que acontece em animais como em humanos, em roedores, que é esse que eu acabei de falar em relação ao humano e serve também para outros animais do mesmo grupo. Em que a gente tem um organismo adulto, esse organismo adulto forma gametas por meiose, os gametas fecundam e a partir da mitose você tem a formação de um novo organismo adulto. Existe um tipo de reprodução que acontece em plantas e em algas que você tem alternância de gerações. Então, nesse caso, você vai ter gerações que são haploides e gerações que são diploides dentro de uma mesma espécie. E o terceiro tipo de reprodução, que acontece na maioria dos fungos e também em organismos protistas, é que a meiose, na verdade, ela vai ser inicial. Você tem o zigoto sofre meiose.
para que forme um organismo multicelular ou unicelular haploide. E esse organismo se multiplica por mitose, né, para formar os gametas são fecundados, formam um zigoto. Então, nesse caso, a meiose ela não está acontecendo para formar os gametas, né, no terceiro caso, mas sim para formar o organismo depois do zigoto. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre reprodução de maneira geral, obviamente envolvendo características de animais, de plantas e de outros organismos. Nas próximas aulas nós vamos ter conteúdos específicos para a reprodução humana, vendo em mais detalhes como esse processo acontece. Bons estudos e acompanhem todos os vídeos de aulas.